A paz do Senhor. Vamos para a nossa meditação na palavra do Senhor. Para você que me acompanhar, vamos ler hoje Jeremias 32, a partir do versículo 6, alguns versículos que descrevem o que o Senhor falou para mim hoje de mensagem central. Vamos falar um pouquinho sobre Jeremias, a história de Jeremias. Jeremias é um dos profetas que pagou que pagou dos maiores preços por ser fiel, obediente à vontade do Senhor. Por pregar a mensagem de Deus verdadeira, sofreu muito, padeceu muitas lutas, perseguições, afrontas, mas permaneceu fiel ao Senhor. E a vida dele em si já é uma mensagem, já é uma pregação. E quando nós vamos adentrar, estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, como nós podemos aprender sobre a vida de Jeremias e com a vida de Jeremias. E também aprender um pouquinho sobre o nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nunca abandonou ou nunca deixou de desejar o contato com o seu povo. E dentro de um contexto que muitos aqui conhecem, Deus levanta Jeremias como mensageiro seu. Qual é o contexto? Nós vamos estudar, como quem me ouve já sabe, eu procuro não empreender a parte teológica, mas alguns detalhes são necessários para que você possa ter uma boa compreensão. Primeiro detalhe, Jeremias profetizou por vários anos. Por profetizar ou ser boca de Deus por vários anos, ele viveu o período de alguns reis. Nós entendemos que começou com Josias, passou pelos filhos de Josias e assim pelos netos, até que chegaram a Zedequias, quando é cumprida a palavra do Senhor de que o povo seria levado para o cativeiro babilônico. Isso dura mais de 40 anos, tranquilamente, o ministério de Jeremias como profeta. E nós vemos que quando ele começou, quando nós vamos acompanhar a história dos reis, principalmente a partir de Josias, nós vemos que a mensagem de Deus, por intermédio de Jeremias, ela surte um efeito. Quando olhamos para a situação do povo, nós vemos que o povo vivia averso à vontade de Deus. Tinha se entregado à idolatria, ao culto aos deuses estranhos. Era uma real no tempo em que Josias assume o trono. E nós vemos que quando Josias assume, pouco depois, Jeremias surge com a boca de Deus para o povo. Jeremias prega a palavra de Deus verdadeira, prega o arrependimento. E nós vemos que no começo dessa história, essa mensagem ela surte um efeito. Nós vemos quando vamos ler a história dos reis, quando lemos sobre Josias, o rei Josias, nós vemos que o povo, de maneira geral, viveu uma transformação, viveu uma mudança e se voltou para a vontade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Vivemos um momento semelhante. Por causa das adversidades que temos vivido, o povo se voltou a buscar a Deus. Hoje temos lido mais a palavra, temos orado mais, até jejuar. Tiramos um período de jejum, um domingo próximos desses. Isso mostra que o povo tem se voltado para Deus. Mas podemos correr o mesmo risco desse período, de sermos reincidentes no mesmo erro que o povo cometeu. Nós vemos pela história bíblica, pela história dos reis, que foi apenas um período de avivamento. Que logo após a morte de Josias, surgem outros reis, filhos dele, que não têm o mesmo cuidado, que não têm o mesmo apreço, que não atentam para a voz do profeta. E o que acontece? O povo novamente se extravia da vontade de Deus. É um risco que nós hoje também corremos e que não é a vontade de Deus para nossas vidas. Deus hoje nos permite viver um momento ímpar na nossa história. Para os mais novos,
Nós nunca vivemos algo semelhante ou parecido com isso no que diz respeito a essa epidemia que temos, essa pandemia que temos vivido, da mortandade, desse medo que assola muitas pessoas. Nós nunca vivemos nada parecido. Mas também podemos olhar pelo lado de que esse é um momento ímpar também para a igreja no Brasil, porque nós hoje somos convidados a sair desse evangelho mentiroso que vivíamos e nos voltar de verdade, com o coração aberto, coração quebrantado, para aquele que pode e quer intervir na nossa história. E o convite é que nós não venhamos permitir que a história se repita, que após essa situação passar, nós venhamos retornar para todos os erros e mazelas que vivíamos antes. Essa história é para nós, igreja, mas é para toda a humanidade, de maneira geral. O projeto de Deus para a humanidade também tem nessa situação uma oportunidade de ser retomado. Nós vemos que há muito tempo, pelo menos eu não via, independente de religião, as pessoas se voltarem e entenderem que é necessária uma intervenção de Deus. E a vontade de Deus é exatamente essa, que nós entendamos que Ele é poderoso para intervir na nossa causa, mas não apenas nos momentos de aflição. Ele quer fazer parte da nossa história, não por momentos, mas de toda ela. Essa é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. No capítulo 32, nós vamos ter um confronto. Eu não vou mais ler aqui, eu vou colocar junto com o texto, mas o capítulo 32 você lê aí, a partir do versículo 6, vai contar uma história em que Jeremias, Deus vem falar com ele, avisando-lhe que um parente próximo viria para que ele pudesse remir a terra. Um parente próximo dele tinha uma posse de uma terra e ele queria que Jeremias assumisse comprasse essa terra. Só que quando nós vamos olhar o contexto geral, nós vemos exatamente o quê? Como eu disse, o povo viveu um momento de busca ao Senhor, de arrependimento, de mudança, de se convertendo a Deus, mas nós vemos que logo em seguida eles se desviam novamente do caminho, se entregam novamente à idolatria e a outras práticas que desagradavam a Deus. E é exatamente nesse momento que essa mensagem de Deus para Jeremias se desenrola. O que estava acontecendo? Deus tinha, por causa dessa desobediência do povo e essa vontade, esse desejo, essa posição do povo não se converter a Deus, não se arrepender, eles já tinham colocado e proposto em seu coração de não se arrepender, de não ouvir a voz do Senhor. Deus anuncia que viria uma condenação, que viria o juízo. E o juízo viria por intermédio de um cativeiro, eles seriam entregues nas mãos de um rei da Babilônia, um rei caldeu, um rei que viria sobre eles e tornaria todos eles escravos, posso dizer assim. A sentença estava dada. Nesse momento do capítulo 32, já tinha vindo Nabucodonosor e já tinha levado uma parte do povo de Judá para a Babilônia como cativos. Mas ainda não era o cumprimento total. O cumprimento total se daria com a total destruição de Jerusalém. Toda a terra de Judá seria devastada. O povo sofreria. E nesse contexto, Deus levanta Jeremias e manda que ele tome posse de uma terra nos arredores de Jerusalém, terra de Judá. Se formos olhar, uma terra que tinha sido fadada, condenada por Deus a se tornar um deserto por um período de tempo até que houvesse a restauração. Mas o Jeremias, que foi o mensageiro da condenação, seria o primeiro a trazer uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança, e louvado seja Deus por isso, ela não se limitou aos lábios de Jeremias. Jeremias entendeu
que essa compra dessa possessão, uma terra que estava fadada a se tornar um deserto, era a mensagem prática, vivida, de esperança, de restauração de Deus. Ele, comprando aquela terra, fazendo essa aquisição, ele testemunhava para todo o povo que aquele Deus que tinha buscado se relacionar com eles, um povo que quis virar as costas para Deus, um povo que não quis se relacionar com ele, seria condenado. Mas um Deus de amor e misericórdia iria restaurar o seu povo, iria restaurar Jerusalém. E o convite a Jeremias é de expressar essa confiança em Deus, comprando a terra, assumindo a terra do seu ente querido. Porque ele entendia que aquele que prometia que restauraria era poderoso o suficiente para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. O que podemos aprender com essa atitude de Deus e de Jeremias? Nós nunca vivemos, como eu já disse, um período em que a esperança em Deus é tão necessária. Se nós não tivermos esse entendimento, essa confiança, nós deixaremos que as notícias que sobrevêm sobre nós venham encontrar morada em nosso coração, trazendo desespero. Então nós como igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade de trazer a esperança, que um Deus misericordioso tem a capacidade, o poder de intervir. Mas o convite para nós hoje vai além de falar, mas vem também com a responsabilidade de praticarmos. A esperança falada na tela de um celular é muito fácil, mas o convite para nós, para mim nessa noite, é que nós viemos colocar a nossa esperança em prática, colocar a nossa confiança em Deus em prática, viver, continuar tendo confiança em Deus que essa fase vai passar, e que as nossas atitudes, os nossos gestos testemunhem isso. É esse o convite de Deus para nós. Em tempos de pandemia, eu quero te dizer uma coisa. Não da minha parte, mas da parte do Senhor. Ele continua tendo controle de todas as coisas. E Ele há de restaurar a nossa paz. Porque Ele é poderoso o suficiente para isso. Não por méritos nossos, porque nós merecemos. Porque se você não entendeu ainda que você merece tudo que nós estamos passando, você está perdendo uma oportunidade de reconhecer a sua situação e de ter a sua vida transformada por Deus. Que nós possamos entender tudo isso. E entender também que aquele que permitiu tudo isso é poderoso e irá restaurar a nossa terra. Que Deus lhe abençoe, que essa mensagem possa encontrar morada na sua vida para a glória e honra do nome do Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.